Vamos lá. Existe uma única lei, sabe, meio escondida lá no livro de Deuteronômio, que é basicamente uma bomba. Uma lei tão explosiva que, sem querer, ela acaba desfazendo a própria linhagem dos grandes heróis da Bíblia. É uma bomba relógio teológica, e a gente vai desarmar ela juntos. Olha só, tudo começa aqui, com essa lei. É uma regra bem direta e, como a gente vai ver, devastadora. Ela cria uma exclusão para sempre para três grupos: bastardos, amonitas e moabitas. E aí já fica a pergunta, né? O que é que esses três têm em comum? Então, a nossa investigação hoje é exatamente essa. Vamos entender como essa lei, que está ali, na cara de todo mundo, cria um paradoxo que abala as próprias bases da narrativa bíblica. A primeira pista para a gente desvendar esse mistério está na própria maneira como a lei foi escrita, no jeito que o texto junta bastardos com os povos de Amon e Moabe. E essa ligação, adianto, não é nenhuma coincidência. Repare bem, o autor de Deuteronômio não está só fazendo uma lista de gente indesejada. Não. Ele está fazendo uma afirmação sobre a origem deles. Basicamente, ser amonita ou moabita é, por definição, ser um bastardo. Mas de onde vem uma acusação tão pesada assim? Para entender essa acusação, primeiro a gente precisa decifrar o termo bíblico exato para bastardo. E, claro, a história por trás dele. A palavra-chave aqui é manzer, e como está aqui no slide, não é um termo qualquer para ilegítimo, não. Manzer se refere a uma impureza genealógica, uma mancha que é permanente e passada de geração em geração. E ela vem de uniões proibidas, principalmente o incesto. E isso nos leva direto para a história de origem deles, lá em Gênesis. Os povos de Amon e Moabe, segundo a própria Bíblia, nasceram de um incesto. Agora, com a definição de manzer na cabeça, a acusação de Deuteronômio fica claríssima. Eles estão excluídos porque a origem da nação deles é incestuosa. Só que é exatamente aqui que a coisa começa a desmoronar. A lógica da lei começa a se voltar contra ela mesma. Porque, ao aplicar essa regra, a gente dá de cara com uma contradição gigantesca envolvendo as figuras mais importantes de Israel. O ponto central é este. Para essa lei fazer sentido, o incesto tinha que ser visto como um pecado desde sempre. Para a punição dos amonitas e moabitas ser justa, essa proibição moral já precisaria existir lá no tempo de Ló, muito antes da lei de Moisés ter sido escrita. E isso cria um dilema sem saída. Geralmente, o argumento é que os patriarcas não pecaram porque, bom, a lei não existia. Mas não dá para ter os dois, ou um ou outro. Se o que Ló fez foi pecado, então o que Abraão fez também foi. Agora, se Abraão não pecou, não existe base nenhuma para condenar os moabitas. A lei de Deuteronômio praticamente força a gente a escolher a primeira opção. E a coisa fica ainda mais pessoal. Esse versículo de Êxodo afirma com todas as letras que os pais de Moisés eram sobrinho e tia, uma união que a própria lei de Moisés, lá em Levítico, proibiria de forma explícita. E essa é a conclusão chocante. O próprio legislador, o homem que teria escrito essas regras, seria considerado inelegível segundo os seus próprios critérios. Ele seria um mamzer, um bastardo ritualmente impuro, proibido de entrar na assembleia que ele mesmo estava criando. É um paradoxo absurdo. E como se não bastasse, o mistério fica ainda maior quando a gente coloca outra nação na história, os edomitas. Aqui, a lei mostra um claro 2 pesos e 2 medidas. Vamos dar uma olhada nesse slide. Os amonitas e moabitas, excluídos para sempre por não terem sido hospitaleiros? Já os edomitas, que ameaçaram Israel militarmente, que bloquearam o caminho deles de propósito, bom, eles podiam entrar na congregação depois de 3 gerações. A ofensa mais grave recebe a punição mais leve. A lógica aqui parece completamente invertida. Isso levanta uma questão fundamental, né? Se não é sobre justiça, se não é sobre moralidade, qual é o verdadeiro motivo por trás dessa lei? Agora vem a parte mais incrível de todas. Vamos ver como outras partes da Bíblia parecem simplesmente ignorar essa lei supostamente eterna. É como se ela nunca tivesse existido. E então entra em cena Ruth, a moabita mais famosa da história. E em vez de ser excluída, ela é celebrada. É vista como um modelo de lealdade, de fé. Ela declara uma aliança total com o povo de Israel. E este slide aqui mostra o tamanho do problema. A linhagem do maior rei de Israel, o rei Davi, passa direto por Ruth, a moabita eternamente excluída. A Bíblia celebra essa genealogia e não faz nenhuma menção à proibição de Deuteronômio.
Nenhuma. E não parem Davi. O filho dele, o rei Salomão, também teve esposas amonitas e moabitas. E mais, o herdeiro do trono, Roboão, era filho de uma mulher amonita. Pense bem nisso, um rei de Israel, descendente de um povo eternamente banido, governando a nação escolhida. A lei é simplesmente ignorada nos mais altos níveis de poder. Ok, então, se a lei é contraditória e ignorada pela própria Bíblia, qual é a verdadeira origem dela? A fonte que estamos analisando sugere uma resposta que não tem nada de teologia, mas sim de política. A teoria é que essa lei não é do tempo de Moisés. Na verdade, ela teria sido escrita muito tempo depois por escribas que viveram depois do exílio na Babilônia, num período de reconstrução da identidade nacional de Israel. E aqui estaria o motivo. Depois do trauma do exílio, líderes como Esdras e Neemias criaram um programa bem radical de pureza étnica, forçando os homens judeus a se divorciarem de suas esposas estrangeiras. Essa lei, em Deuteronômio, seria então a desculpa divina perfeita para uma agenda política, nacionalista e até xenófoba. No fim, o que sobra é um paradoxo sem escapatória. Ou essa lei é uma invenção humana, um preconceito disfarçado de mandamento divino para servir a uma agenda política, ou, se a lei for mesmo divina, então as figuras mais sagradas de Israel, incluindo Moisés e o rei Davi, eram ritualmente impuras e deveriam ter sido banidas da própria nação que eles lideraram. A questão fica no ar.